Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 12, tá? Nós vamos discutir o tema gravitação, gravitação newtoniana, tá? Em oposição à relatividade geral, que é a teoria da gravitação que vai além de Newton. Então, beleza, nós vamos discutir gravitação e o conteúdo dessa aula, nós vamos primeiro fazer uma apresentação do capítulo 10 e uma introdução do tema, com algumas informações um pouco mais modernas, tá? E vamos discutir um pouco do histórico, né? Vamos falar das esferas celestes, de Ptolomeu, de Copérnico, né? Como preparação para entrar na parte que fala das leis de Kepler, a formulação de Newton, da gravitação universal e por aí vai, certo? Então, nesse capítulo 10, o que nós vamos estudar? Né? Como eu disse, o capítulo é a respeito de gravitação. Nós vamos estudar as esferas celestes na primeira sessão, depois nós vamos ler um pouco sobre Ptolomeu e os gregos, né? A contribuição dos gregos para os modelos do sistema solar. Vamos discutir Copérnico. Depois vamos falar um pouco das contribuições do Tycho Brahe e do Kepler. O Tycho Brahe foi um astrônomo que trabalhou na República Tcheca e ele obteve muitos dados importantes que foram depois analisados pelo Kepler. E foi essa análise de dados que basicamente abriu um caminho muito importante para a ciência moderna, tá? Especialmente para a astronomia. O Galileu veio um pouco depois disso. E logo depois o Newton, e nós vamos discutir em especial as contribuições dele para a gravitação universal. O Newton tem uma frase famosa onde ele diz que se viu além, né, se eu vi além é porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Os gigantes aos quais o Newton se refere são Galileu, Tycho Brahe, Kepler e Copérnico, né, que são as pessoas que realmente fizeram uma revolução na nossa forma de entender o universo. Então, nós vamos discutir um pouco sobre os princípios matemáticos da filosofia natural, que é a forma como Newton foi construindo, né, as suas teorias. Vamos mostrar que deram muito certo a mecânica newtoniana, e aí não só a gravitação, mas em especial a gravitação. Mas, como nós sabemos, é possível construir um prédio, é possível colocar um satélite em órbita da Terra apenas com base no conhecimento de Newton. Tá? E na forma como ele sistematizou esse conhecimento. Então tem nós conseguimos explicar as marés, o movimento da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra e por aí vai. Tá? E aí nós vamos discutir um pouco mais de detalhes matemáticos, por exemplo, quando se a gente tiver uma distribuição gravitacional em que a massa tem uma simetria esférica, a massa está esfericamente distribuída. Tá? Esse caso tem algumas consequências especiais, né? Eles se tornam matematicamente mais simples de descrever e é importante porque, por exemplo, o planeta Terra é aproximadamente esférico, né? Vamos discutir um caso importante que é quando você tiver dois corpos de massa aproximadamente iguais, né? Que é um sistema completamente diferente, por exemplo, do sistema Terra-Sol, né, onde a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Mas e se a massa de um dos corpos não for muito maior do que a do outro, não houver essa relação? Se elas forem comparáveis, como por exemplo num par de estrelas, né? E aí nesse caso nós vamos precisar de um conceito chamado de massa reduzida, nós vamos discutir. E por último nós vamos discutir a energia potencial para um sistema de partículas, energia potencial gravitacional. Tá? Bom, é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 10. Pessoal, a gravidade ela é a mais fraca entre todas as forças fundamentais da natureza, certo? Por forças fundamentais, eu quero dizer forças que não são consequências das outras. Por exemplo, a força de atrito é uma consequência. A força de atrito é uma consequência das forças elétricas entre os átomos que compõem um corpo e o outro corpo que estão ali se atritando. Né? Já a força gravitacional é uma força fundamental, ela não pode ser explicada em termos de uma outra coisa, certo? Existem ainda outras forças fundamentais, como a força nuclear fraca,
é a força nuclear forte, que são forças que atuam dentro do núcleo atômico e são responsáveis pela radiação. E nós temos ainda a força eletromagnética, que são a força nuclear fraca e força nuclear forte são responsáveis pela radioatividade, que é diferente de radiação. A radiação eletromagnética, por exemplo, também é conhecida, é uma radiação. A luz, pode ser a luz, o raio-x, os micro-ondas, os raios, as ondas eletromagnéticas dentro de micro-ondas são todas formas da radiação eletromagnética, certo? Então, essas são as 4 forças fundamentais, e a gravidade é a mais fraca, ela é a menos intensa de todas elas, tá? E portanto, ela só se manifesta em condições especiais, porque em condições normais as outras dominam, tá? Na escala astronômica, quando você tem massas muito grandes, aí a força gravitacional se torna importante, né? A força gravitacional, por exemplo, é a responsável por manter a Terra em órbita do Sol. Por que a Terra não escapa pela tangente e vai embora, se afastando do Sol? Por causa da força da atração gravitacional entre a Terra e o Sol, certo? Em escala microscópica, a força gravitacional geralmente não é importante, ela é desprezível, geralmente, tá? Ela costuma ser desprezível. Por quê? Porque as outras forças são muito mais fortes. Entretanto, se você tiver sistemas em que a capacidade de medir com precisão é muito alta, ou seja, você pode fazer medidas muito, muito, muito precisas, aí os efeitos gravitacionais precisam ser levados em conta, tá? Um desses sistemas é o sistema de condensação de Bose-Einstein. Tá? E eu estou falando disso para vocês porque nesse momento na Estação Espacial Internacional, que é uma estação espacial que está em órbita da Terra, tá? É uma grande nave que foi colocada em órbita da Terra. Lá foi carregado recentemente, foi posto em órbita junto dessa estação um laboratório de átomos frios. Então você tem um módulo lá que faz experimento com átomos frios. E por que na Estação Espacial Internacional? Porque está longe o suficiente da Terra para você ter uma gravidade muito fraca. A gente chama de uma região de microgravidade. E nessas regiões, né, você pode fazer experimentos de fato, sem ter que considerar os efeitos da gravidade. Tá? Então, note aí que até hoje problemas importantes e fundamentais eles precisam ser levados em conta, os efeitos gravitacionais, tá? Especialmente se você tem medidas de interferometria, que são medidas que levam em consideração a superposição de ondas. Tá? Essas medidas são muito precisas. Tá? Se você quiser ler mais sobre esse experimento, é só colocar Cold Atom Laboratory, ISS, que é International Space Station, e você vai ver, por exemplo, o esqueminha, né, da estação espacial em órbita. Dentro tem um pedacinho pequeno, nesse pedacinho pequeno foi colocado um módulo, um negócio que parece assim, uma caixa de som assim, bem grande, só que carregada de eletrônica, com muitos fios, com vários lasers, com vários... com a eletrônica muito moderna e pesada, e com uma câmara de vácuo no qual são feitos esses experimentos. Tá? É uma coisa interessante se você estiver interessado em dar uma olhada, dar uma lidinha depois. Tá?